Olá, gente, bem-vindos a mais uma aula de ASP. Hoje a gente vai falar sobre banco de dados. Então a ideia é a gente entender um pouquinho, minimamente a estrutura de um banco, criar o nosso banco dentro do Access, uma ferramenta do pacote Office da Microsoft, quase todo mundo tem. Lembrando que não precisa ser só o Access, você pode trabalhar com qualquer banco, a gente vai ver isso mais para frente. Depois de criado o banco, a gente vai fazer uma conexão com esse banco na página ASP, e feita a conexão, a ideia é que a gente imprima isso na tela, ou seja, fazer um ciclo de criação e leitura do banco inteiro. Então vamos criar nosso primeiro banco dentro do Access, O Access ele fica dentro do grupo Office aqui, tá? Então, Access 2007, 2003, 2010 não tem problema, ambos funcionam. Então vou criar nosso banco e vou jogar ele na pasta certa lá, nossa aula 4. Então, relembrando, C, inetpub, www-root, dentro do root curso ASP, aula 4, eu vou chamar esse banco de curso ASP. Esse banco eu vou criar no modelo 2003, tá? Pode ser no 2007, 2010, aqui é mais para um efeito didático, vai ficar mais fácil de entender a estrutura do banco. Então, Access curso.asp, tipo 2003, 2002, 2003, a extensão MDB. Ok? É só eu clicar em criar e aí ele me traz a estrutura do Access. Antes da gente começar a trabalhar na criação da nossa tabela dentro do nosso banco, vamos entender um pouquinho como funciona um banco, Então, a ideia do banco é a seguinte: um banco está para uma tabela que está para um conjunto de campos que eu chamo de registro. Ou seja, se eu fizer isso aqui, Rua Tito Lapa, significa que aqui eu estou identificando o nome de uma pessoa, aqui o endereço de uma pessoa e aqui o bairro de uma pessoa. Ou seja, se eu colocar mais uma segunda pessoa aqui, João, Rua Ápia, Pirituba, significa que eu tenho aqui um campo, que é um espaço onde eu vou colocar os nomes, endereço, que é o espaço onde eu vou colocar os endereços, e bairro, onde eu vou colocar os bairros. Tudo isso aqui vai ter um nome, que é a minha tabela, que eu vou chamar de contatos. Então, essa tabela contatos, ela vai ser composta pelos campos nome, endereço e bairro, e dentro de cada campo eu vou ter uma linha que vai me dizer o nome, endereço e o bairro da pessoa. Nome, endereço e bairro da pessoa. Esse conjunto de campos que formam esses registros, que estão dentro dessa tabela, forma meu banco de dados, que no caso eu chamei de curso ASP. Então, relembrando, um banco tem um conjunto de tabelas, essas tabelas possuem conjuntos de campos, e as informações dentro dos campos são os registros, tá? Então, registro, campo, tabela. Então, vamos criar a nossa tabela aqui no Access. Eu vou entrar aqui em modo de desenho, que é mais fácil, e ele vai me pedir o nome da tabela. Tabela contatos. O Access traz como condição primária trazer o código como chave primária. Chave primária é aquele campo que não pode repetir o valor. No nosso caso, não vou colocar, não faz questão agora, e vou começar a montar a estrutura da minha tabela. Primeiro campo é onde eu vou escrever as identificações dos contatos. Isso vai ser número. É só clicar aqui e escolher número, tá? Para não aceitar letra. Depois o nome, que vai ser texto. Só vir aqui para baixo. Depois o telefone de contato e depois o e-mail de contato. Feito isso, eu fecho. Ele pede confirmação de salvamento, eu vou salvar. E aqui é só eu clicar e começar a popular. Então, nome, ID, Nome, Ivan, 123, e-mail, ivan@al. 2, Ana, 234, e-mail, ana@al. Então eu tenho dois registros aqui gravados, tá? Fechei. Maravilha. Se eu quiser conferir esse banco, eu vou lá na pastinha, computador, pub, root, asp, 4, ele está aqui, ó, intacto. Cliquei aqui, intacto. Aqui eu poderia criar uma sequência de tabelas, mas não é o nosso caso. Então, vamos fechar.
e o banco está pronto. Agora vamos para nossa página ASP dentro do Notepad. Então, vamos abrir o Notepad e vamos automaticamente já criar a nossa página dentro da pasta certa. Vamos salvar como? Lá no InetPub. Vamos lá dentro do Pub, curso ASP, aula 4. Eu vou chamar esse arquivo de acessabanco.asp. Pronto. Então eu estou com o meu código aqui pronto para receber nossas informações. Então eu vou abrir o ASP aqui, lembrando, abre ASP, fecha ASP, vou deixar ele aqui já com o espaçamento adequado, e agora eu preciso fazer a conexão com o banco. Então lembre-se, né? Um pouquinho do que é banco, a gente criou o nosso banco, agora eu tenho que me conectar nesse banco. Então, vamos lá. Como é que eu faço para me conectar? Eu preciso criar uma variável que tenha características de acesso a banco. Essas variáveis são variáveis objetos. E eu preciso setar essas variáveis. Então eu vou chamar essa variável de base, por exemplo, né? E vou dizer que ela é igual a server create object. Ou seja, uma variável objeto criada no servidor. Que variável é essa? Variável de acesso a DODB, que é um tipo de conexão. Connection. Existem outras conexões, tá? ADO, DAO, né? Mas a gente vai usar o ADO. Então, nesse momento, eu criei uma variável base e eu estou dizendo para ela que ela é uma variável especial do tipo conexão. Agora, eu preciso dizer para essa variável quem que ela vai acessar, que tipo de banco ela vai acessar. Esse é um provedor. Então, aqui eu coloco a string de acesso ao Access, microsoft.jet.ldb.4.0. Se fosse uma conexão de MySQL, eu mudaria aqui a string de conexão por DSN ou por ADBC, mas no caso do Access, essa string. E agora eu preciso dizer aonde que esse banco está. Eu já disse qual é a variável, quem é que ela vai acessar, que tipo de banco ela vai acessar, e agora onde está o banco, que é o Open. Aqui eu poderia escrever C, mas é uma péssima ideia você colocar o caminho, tá? Então você vai dizer o seguinte, para o servidor te dá o caminho da onde a aplicação está rodando, mappath. O que esse mappath faz? Ele vai te trazer esse caminho, sem o C, sem te dar a string física. Ele vai te devolver aonde a sua aplicação está rodando. Então, serve mappath, entre aspas aqui, eu vou pegar o nome do banco que eu quero acessar, curso ASP. Copio ele aqui para ficar mais fácil. Então, esse cara aqui está me devolvendo aquele C, só que sem me dar o caminho físico, tá? Ele me dá o caminho de servidor, que é bem mais seguro. Fecho aqui. E agora eu vou dar um base close para fechar o banco. Importante sempre fechar a tua conexão, tá? Senão o banco fica aberto e aí são instâncias criadas a mais. Pronto. A partir desse momento eu tenho uma variável do tipo connection, um provedor dizendo que é o Access e o caminho desse banco. E aí fecho, não faço mais nada. Vou fazer isso para testar a conexão. Então, vamos abrir o nosso navegador, vamos chamar a nossa página, localhost, curso ASP, o caminho está aqui, acessa banco, aula 4, então curso ASP, aula 4, acessa banco. Dá o Enter. Pronto, veio vazio, o que é um bom sinal, significa que não deu erro. Vamos forçar um erro? Então vou colocar aqui curso ASP 2, por exemplo, e vou salvar. Não existe esse banco, curso ASP 2. Quando eu rodar, ele vai me dizer, ó, não foi possível encontrar o arquivo. É bem legal na hora que dá o erro, você olhar para cá. E ele te dá o caminho, inclusive às vezes a linha precisa de onde aconteceu o erro, tá? Então você tem aqui na linha 5, dizendo que a curso ASP 2 não foi possível ser encontrado, porque não existe. Então vamos mudar, salvar e rodar. Pronto, voltou ao normal. Agora que eu tenho a conexão na minha mão, eu preciso criar uma situação onde eu consiga receber os dados que estão na tabela. Para isso eu vou criar uma outra variável, só que agora do tipo registro, né? Eu vou criar ela de uma maneira mais simples possível, que é setando ela, vou chamar de tabela, vou setar essa variável e dentro dela eu vou chamar a minha conexão com o banco e vou executar uma linha SQL. A linha é a seguinte, selecione todo mundo da tabela contatos, que é o nome da nossa tabela lá. Então eu estou dizendo que essa variável tabela aqui, ela vai receber todos os registros, né, todos os registros que estão na tabela contatos. Então é como se eu passasse aqui, Ivan 123, Ivan @all. E também vai para dentro dela, Ana
234 ana@all, ok? Claro que eu não vou rodar o código assim, é só para ilustrar, mas dentro dessa variável eu tenho esse retorno aqui. Se eu der um response.write e dizer para ele, olha, me mostra o nome, ok? E aí, concatenando, né, me traga da variável tabela o primeiro campo. O primeiro campo é 0, tá? Então, vou só dar uma olhadinha nisso antes de rodar. A sequência ordinal de cada campo começa sempre pelo 0. Então, ID é 0, nome é 1, telefone é 2, e-mail é 3. Então, significa que aqui, quando eu estou pedindo 0, ele está me trazendo o ID. Eu quero o nome, então, por exemplo, 1. Deixa eu apagar essa linha aqui, senão vai dar erro, tá? Então, eu estou dizendo para ele, na variável tabela, me responder dizendo, ó, o nome, e aí ele vai me mostrar o primeiro nome que ele recebeu, que no caso é o meu, é Ivan. Então, vamos salvar e vamos ver como é que fica isso no browser. Olha lá, nome Ivan, ok? Nessa forma, eu estou mostrando um registro só. Então, agora a gente vai fazer uso do que a gente viu na aula passada, que é a instrução while. Lembra que o for ele tem um começo e fim, né? Um to fim. O while ele tem uma condição testada a cada execução. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele fazer enquanto não for eof. Opa, que apareceu uma coisa nova. Então, a condição do while é assim. O while é faça enquanto, né? Faça enquanto não. Não o quê? Não seja eof da tabela. Eof significa end of file, ou seja, enquanto não for o final da tabela. Se eu pedir para ele aqui dentro mostrar o nome de novo, vou colocar uns pontinhos aqui, lembrando que da variável tabela eu quero o campo 1. Ou poderia fazer isso, tá? Colocar direto o nome do campo aqui, tanto faz, tá? Até melhor assim, porque você tem mais controle, né? Se eu fizer isso aqui, faça enquanto não for o final da tabela, existe um nome lá, chamado Ivan. Então lembra que tem Ivan e Ana. Se eu fechar o while aqui, o que vai acontecer? Faça enquanto não for o final da tabela. A tabela está parada no Ivan. Então ele vai ficar imprimindo Ivan, 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 um monte de vezes, né? Então eu vou forçar essa variável a se mover para o próximo registro. Ou seja, depois que ele ler a tabela e imprimir o nome, ele vai para o próximo. Então ele vem aqui, mostra nome Ivan, vai para o próximo. Quando ele chegar aqui, ainda é Ana. O que ele vai fazer? Nome Ana. Quando ele for para o próximo, ele vai parar aqui. E aqui é off, não tem mais nada. Então quando ele chegar aqui, já não é mais, o while já não é mais verdadeiro, e ele vem aqui para baixo. Então faça enquanto não for o final da tabela, ele lê um, lê outro. Quando ele chegar no final, faça enquanto já é final da tabela, então ele não faz mais. Vou tirar daqui. Então aqui eu tenho a instrução para ele mostrar todos os nomes. Vamos salvar. Não se esqueça de colocar o Move Next para ele correr para os próximos registros, né? Eu tenho nome, Ivan e Ana. Posso dar uma enfeitada aqui e colocar um BR aqui para ele poder pular a linha, tá? Ou mesmo um HR para ele dar um efeito de linha divisória, né? Então tem ó, nome, Ivan, Ana, Ivan. Beleza? Então isso aqui é legal. A gente já viu como acessar um banco, é bem simples. A próxima aula é exclusão, alteração e consulta em tabelas. Ok? Um abraço, até a próxima.